Pessoal, sem mais delongas então, o nosso bate-papo aqui hoje, o tema que a gente colocou é por que investir através do banco te afasta da sua liberdade financeira, né? Te impede de ter liberdade financeira e, e essa questão de investir do banco, através do banco, quer dizer, por que isso é um tema polêmico no fim das contas, né? Acho que essa é a primeira reflexão que a gente pode fazer aqui. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, vão mandando aí que daqui a pouquinho eu respondo quem fizer pergunta, seja no Instagram ou no YouTube, tá? Mas por que esse daqui é um tema polêmico? Por que a gente tem que falar sobre investir através do banco, né? Basicamente, a gente tem aqui no Brasil uma cultura de investimentos que ela é muito específica, né? A gente se acostumou aqui, até pela própria limitação que o mercado financeiro tinha aqui no Brasil até uns anos atrás, basicamente o que os nossos pais, de repente os nossos avós tinham como opções para investir o dinheiro deles aqui no Brasil até algum tempo, eram basicamente poupança, terreno e imóveis, né? Acho que são as aplicações mais convencionais que todo mundo conhece e que acabou virando uma coisa cultural aqui no Brasil, da gente investir nesses veículos que as pessoas têm a impressão de que são os mais seguros para investir o dinheiro delas, né? Ainda que não sejam os mais rentáveis. Então, essa questão de investir através do banco, em primeiro lugar, é um tema que a gente precisa tratar pela própria formação cultural que o investidor brasileiro tem. A gente mal tem cultura de investimentos aqui no Brasil, né? É uma parcela mínima da população que se preocupa em investir bem o seu dinheiro. E os que investem, mais de 90% deles ainda estão investindo através do banco, ainda muito com essa cultura arraigada que a gente tem aqui de que poupança é seguro, que de repente o banco é mais seguro do que investir por outros lugares, então acaba que as pessoas ficam lá mesmo por comodidade e não buscam alternativas melhores, tá? Então esse é o primeiro ponto do porquê que a gente tem que discutir sobre investir através do banco, que faz disso um tema meio polêmico de certa forma, né? E o segundo ponto que a gente tem que tratar disso daqui, que a gente não pode deixar de falar do porquê investir através do banco te atrapalha no seu processo de caminhada em relação à sua liberdade financeira, é porque os investimentos bancários, por mais que isso seja uma coisa intuitiva, a gente tem que dizer, eles são em geral, tá? Não estou falando todos, mas em geral, são investimentos ruins, tá? Marcelo, como assim são investimentos ruins? São investimentos que têm rentabilidades baixas, tá, pessoal? Rentabilidades que estão abaixo da média do que a gente deveria esperar de aplicações financeiras em geral, tá? Na verdade, ó, até um asterisco que dá pra gente colocar aqui, investir através do banco não é ruim por essência, né? Não é porque você investe através do banco que você está fazendo 100% de investimentos ruins. Você pode, através do banco, encontrar investimentos bons na plataforma do seu banco, você pode... só um minutinho, por favor. Você pode, por exemplo, investir na bolsa de valores utilizando a própria plataforma de investimentos do banco, tá? Isso você faz tanto pela corretora quanto pelo banco, não tem muito mistério aqui. Agora, talvez eu não devesse nem necessariamente estar falando que investir através do banco é uma coisa ruim, né? De repente a gente poderia estar falando que investir de forma convencional é ruim, tá? Investir pelo banco e investir pelo banco geralmente é investir de maneira convencional. Por isso que a gente ataca muito no coração da questão bancária, especificamente, né? Agora, o grande problema aqui da gente falar de utilizar o banco como um veículo para investir o seu dinheiro é porque o ato de investir através do banco, de você ter os seus investimentos lá na plataforma bancária, geralmente ele está muito ligado à acomodação do investidor, né? Da pessoa não aprender a investir, não querer gastar tempo com isso de repente, não se propor a querer melhorar os seus investimentos através da busca por conhecimento, e aí ela vai deixando os investimentos lá em qualquer lugar mesmo, né? Acaba que ele vai ficando lá no banco, vai ficando em aplicações que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, que às vezes foi o gerente que sugeriu qualquer coisa, você aceitou porque não entende muito bem sobre o assunto, e aí quando a gente vai abrir a caixa preta desses investimentos para olhar o que está acontecendo no detalhe, a gente vê que, em geral, a ampla maioria dessas aplicações bancárias são investimentos com baixa rentabilidade, muito abaixo da média de mercado, igual a gente falou agora, e também que geralmente tem altas taxas embutidas, né? Tem custos muito grandes. E esse custo, naturalmente, ele é deduzido da rentabilidade do investidor. Então acaba que você tem uma rentabilidade muito menor, muito pior, vamos dizer assim, do que você poderia ter, simplesmente porque você não está acompanhando seus investimentos de perto, porque você está deixando lá em qualquer coisa no banco mesmo sem se preocupar muito com o que está acontecendo com ele, né? Então é isso que faz basicamente dos investimentos bancários uma alternativa ruim para os investidores, tá? Porque a gente investir através do banco geralmente está ligado à acomodação. A pessoa que passa por esse processo de qualificação, de educação financeira, de buscar informações sobre como ela pode melhorar os investimentos dela, muito dificilmente ela vai deixar os investimentos nas aplicações tradicionais bancárias. Ela vai realmente partir para coisas melhores, porque existe muita coisa melhor por aí, realmente. Tá bom? Aí você pode me perguntar, poxa Marcelo, por que você acha então que com tudo isso que você falou, as pessoas ainda investem pelo banco, né? Por que tem tanta gente que investe pelo banco então?
Eu diria que alguns fatores contribuem para isso, tá? Em primeiro lugar, a gente pode citar essa questão cultural que a gente falou que a gente tem aqui no Brasil, que realmente, né? Eu li um livro recentemente que foi esse daqui, eu posso até pegar para mostrar, o Faça Fortuna com Ações. Em termos de estratégia, ele até que não é um livro muito bom, eu não recomendo que você use as estratégias de investimento que o livro sugere necessariamente, tá? Mas enquanto um retrato histórico de como o mercado funcionava aqui no Brasil até um tempo atrás, é um livro muito bom. A gente vê que realmente, ele até os anos 80 mais ou menos, o mercado financeiro no Brasil era muito pouco desenvolvido, né? Então a gente tinha muitas situações, por exemplo, como grandes investidores causando algum tipo de manipulação no mercado. A gente tinha os ativos muito mal precificados porque tinha baixa liquidez, tinha pouca gente investindo na bolsa. Então era um mercado que não oferecia realmente muitas alternativas para o investidor brasileiro, né? E é por isso que a gente criou aqui no Brasil essa cultura que os nossos pais, os nossos avós carregam até hoje e que é muito difícil, que eles vão mudar na terceira idade, né? No melhor momento da vida, como se diz por aí, porque é uma coisa que eles construíram como um pensamento consolidado ao longo da vida inteira, né? A gente não pode julgar. Mas de qualquer forma, existem sim investimentos muito melhores do que a gente costuma encontrar nas plataformas bancárias, perdão, tá? Então, em primeiro lugar, por que as pessoas ainda investem através do banco? Porque é cultural aqui no Brasil. A gente não tinha um mercado desenvolvido, não tinha muitas opções de investimentos para o investidor e não tinham nem mesmo corretoras, né? Não tinham muitas opções de corretoras disponíveis como a gente tem hoje até um tempo atrás, tá? Em segundo lugar, ainda tem muita gente que investe através do banco e não se preocupa em mudar isso, porque a gente está num país realmente muito carente de educação financeira, né? Então a verdade é que a ampla maioria das pessoas não estão realmente nem aí para o futuro, né? As pessoas não se importam muito já já eu respondo as dúvidas, tá? As pessoas não se importam muito em olhar para o futuro, pensar como que a gente vai estar na aposentadoria. Poxa, será que eu tenho ali tudo bem a garantia da Previdência Social, mas será que tipo, o meu dinheiro que vale um valor X hoje, ele vai estar valendo a mesma coisa daqui 20, 30 anos quando eu for me aposentar? Será que aquele teto da Previdência Social de hoje ele não é muito baixo, né? Que lá na frente o meu dinheiro vai ter perdido tanto poder de compra que eu vou acabar ficando na mão? Então a gente tem que se planejar para esse momento futuro. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de planejamento da aposentadoria difundida nas escolas, né, nos círculos de amizade, e acaba que as pessoas realmente não se preocupam em como que elas vão estar no futuro, como que vai ser a aposentadoria delas, né? E aí vão postergando essa questão de poupar dinheiro, de investir bem, até que vai chegando perto dessa hora de usufruir dos recursos que ela pode eventualmente ter acumulado ou não acumulado, depende do caso, né? Mas o fato é que chega nessa hora essa pessoa não vai conseguir ter o nível de vida que ela gostaria na aposentadoria dela, né? Então ela vai ter que partir para outras estratégias, como continuar trabalhando, como adiar a aposentadoria. Infelizmente vai ter gente que vai depender dos outros para sobreviver. É isso que a gente não quer que aconteça, né? Então por isso que a gente deve desde hoje se preocupar em como que a gente vai estar no futuro, para não depender de ninguém lá na frente, né? Seja um familiar, sejam amigos ou seja até o próprio governo. Né? A nossa previdência tem que ser a gente mesmo. Nós mesmos somos os responsáveis por como vai ser a nossa qualidade de vida no futuro. A gente tem que se conscientizar disso, tá? Então, segundo ponto, que as pessoas ainda investem pelo banco é porque praticamente ninguém tem essa consciência que a gente está conversando aqui, tá? E um terceiro ponto, eu falei agora das pessoas que não acordaram ainda para essa necessidade da gente cuidar bem dos nossos recursos e planejar a nossa aposentadoria. E existem também o rol das pessoas que até já acordaram para essa necessidade, né? Que entendem a importância da gente pensar no futuro, da gente construir um patrimônio que possa gerar renda lá na frente e trazer uma vida tranquila para a gente quando a gente não tiver mais o mesmo vigor físico, a mesma energia, a mesma força de trabalho. Só que essas pessoas acabam dando esse passo de sair do banco e de buscar uma alternativa como as corretoras, as contas de investimentos, por exemplo, né? Tiveram o privilégio de ter acesso a algum tipo de educação financeira que a ampla maioria da população ainda não tem, mas às vezes estão fazendo isso da forma errada, né? Às vezes elas estão de repente saindo do banco e indo para a corretora, mas aplicando estratégias de investimento de curto prazo, estão especulando, estão mexendo com coisas como opções, como day trade, como criptomoedas, que realmente não são opções indicadas para o investidor que quer construir um patrimônio sólido, né? São coisas que tendem a não dar um retorno sólido no longo prazo, que a gente realmente pode contar com ele, e muito menos para o investidor que está dando aquele primeiro passo, de repente, fora do banco, né? Que, em tese, é a pessoa mais conservadora que existe e que precisa manter esse conservadorismo enquanto ela ainda está dando os primeiros passos no mercado financeiro e se acostumando com coisas um pouquinho mais complexas em termos de investimentos, né? Então, muita gente acaba acordando em algum momento para essa necessidade. Poxa, eu preciso investir melhor, eu preciso cuidar melhor do meu dinheiro, eu entendi que isso daqui é importante.
mas muitas delas acabam buscando fazer isso de uma forma errada, né? E tem gente ainda, inclusive, tem muita gente que pensa, talvez esse seja um quarto ponto aqui também, talvez seja o principal, eu nem ia falar dele, mas eu lembrei agora, eu tenho que falar. Talvez o ponto que mais faz com que muita gente ainda mantenha os recursos no banco e invista através do banco, não dê esse passo de partir para uma corretora, para uma empresa mais especializada em investimentos, que não é o caso dos bancos especificamente, né? O ponto que mais prende as pessoas ainda ao banco, pelo menos essa foi a experiência que eu tive enquanto eu era assessor de investimentos, é a insegurança quanto à solidez da instituição financeira que ele pode transferir os recursos dela para lá. Então muita gente ainda acha, por exemplo, que banco é o lugar onde o seu dinheiro está seguro e a corretora é o lugar onde o seu dinheiro está arriscado, né? Onde você vai transferir um dinheiro que você pode perder. E isso é uma grande bobagem, né? A gente sabe na verdade não, muita gente não sabe, mas a segurança de um banco e de uma corretora em termos de recursos financeiros, ela é a mesma, tá? Ambos, os dois estão sujeitos aos mesmos órgãos reguladores, fiscalizadores, né, que aqui no Brasil são a CVM, o Banco Central, a gente tem a Anbima contribuindo nesse âmbito de regulação do mercado também. E o grande ponto aqui sobre a segurança institucional das corretoras é que o seu dinheiro não está custodiado na corretora, né? Seja você uma pessoa que investe através do banco, ou seja você uma pessoa que investe através da corretora, em ambos os casos o seu dinheiro não está custodiado nessas instituições. Tá? Isso é importantíssimo de entender, presta atenção nisso daqui. Se você faz uma compra de ações na Bolsa de Valores, por exemplo, utilizando uma corretora como veículo, e daqui a um tempinho essa corretora quebra, ela some do mapa, ela não tem solidez financeira, acabou que ela não deu conta e quebrou. Tá? O que vai acontecer com seus investimentos? Nada. Por quê? Porque os seus investimentos não estão custodiados na corretora. Os investimentos ficam custodiados em lugares específicos para custódia de ativos, para armazenamento de investimentos, vamos dizer assim, que são as câmaras de liquidação. Então, quando uma corretora quebra, quando um banco quebra, quando vem a falir, a encerrar as atividades eventualmente, né? Enfim, não importa o que aconteça com essas instituições, os seus investimentos, em ambos os casos, tanto na corretora quanto no banco, não estão em risco. Tá? Por quê? Porque uma vez que uma corretora quebrou, não tem problema nenhum. Você, como investidor, simplesmente vai pegar os seus investimentos e transferir a custódia deles para outro banco ou para outra corretora. Corretora, perdão. E ponto. Vida que segue daí para frente, tá? Guarda isso com você, que os seus investimentos nunca estão custodiados na instituição financeira que você usa como veículo para investir os seus recursos. Eles estão custodiados em locais específicos para custódia de ativos, que são as câmaras de liquidação, beleza? Então, não tem necessidade nenhuma da gente continuar mantendo esse mito aqui no Brasil de que o banco é um lugar onde meus investimentos estão seguros e a corretora é um lugar arriscado, né? Não tem a mesma solidez do banco, eu posso perder meu dinheiro se eu mandar para lá, e no banco eu não perco em hipótese alguma, tá? As duas visões estão erradas, tanto a visão de que o banco é um lugar seguro de forma absoluta, e não é, o banco pode quebrar também, né? Assim como a corretora, e a outra, a visão de que a corretora é um lugar arriscadíssimo, e não é, ela tem a mesma solidez financeira que uma instituição bancária tem também, beleza? Deixa eu ver o que tem de dúvidas aqui. O Pedro comentou, Marcelo, eu gosto de investir pelo banco por conta da calculadora de imposto de renda. Eu realmente não sei te falar quais bancos têm calculadora de imposto de renda, porque muitos bancos e muitas corretoras, eles optam por não se envolver com essa parte tributária, exatamente porque isso dá muito trabalho, né? Então precisa de uma ferramenta específica para a gente poder fazer cálculo de imposto de renda, principalmente se a gente está falando de renda variável, né? No caso de renda fixa, até de fundos de investimentos também, geralmente isso já vem prontinho, consolidado no informe de rendimentos, mas no caso de ações, por exemplo, de fundos imobiliários, eles têm tributação própria, né? Então são coisas mais específicas. E muitas corretoras e bancos optam por não se envolver com isso, primeiro porque eles precisam de uma solução que consiga atender ao investidor de forma robusta, então dá trabalho, custa dinheiro para desenvolver e a priori não vai acrescentar muita coisa em termos de receita para essas instituições, né? E a outra é uma questão legal, tá? É uma questão legal de que muitas corretoras optam por não oferecer essa calculadora de imposto de renda para os clientes, porque isso poderia, de repente, ser usado juridicamente contra a corretora em algum momento, né? O cliente reclamar que ele teria direito a alguma coisa, de que a corretora forneceu tal informação, de que ela deveria se responsabilizar por alguma coisa que às vezes nem está dentro do escopo de responsabilidade dela, entendeu? Então, eu realmente não sei falar quais bancos e quais corretoras que podem... que oferecem isso, tá? Mas a priori isso daí não é uma coisa que eu levaria em consideração para poder
decidir investir pelo banco ou pela corretora não, tá? Essa questão de imposto de renda tem várias calculadoras no mercado, independentes, que fazem isso muito bem, ou então você pode usar até uma planilha do Excel mesmo e fazer por conta própria, tá? Porque as corretoras perderam a calculadora dentro da plataforma, basicamente respondi isso. E eu perco o dinheiro que está na conta corrente. Exato. Se um banco ou uma corretora quebrar, você perde o dinheiro que está na conta corrente, sim. Beleza? Apenas o que está investido, dependendo do tipo de garantia daquela classe de ativos, você tem garantido. Agora, da conta corrente, realmente vai ser liquidado junto com a instituição, caso isso venha acontecer. O que não é comum, tá, pessoal? Isso não é um risco que a gente tem que manter no radar a priori. Primeiro porque não é qualquer banco, qualquer corretora que começa a operar aqui no Brasil. É um mercado extremamente regulado aqui no Brasil, então não é qualquer corretorazinha do Joãozinho ali da esquina que vai conseguir se tornar uma corretora regulamentada e autorizada a operar pela CVM, tá? Então, a priori, para você abrir uma corretora você precisa de muito capital, é uma coisa muito robusta, ela já nasce robusta por essência, tá? Por isso que a gente não vê banco e corretora quebrando toda hora. E em segundo lugar, se isso acontecer, é que nem eu falei para vocês, tá? Os recursos não estão custodiados por lá, então não é uma preocupação que a gente precisa ter realmente, beleza? Vamos lá, continuando aqui então. A gente falou então dessa questão do porquê que a gente tem que discutir sobre esse tema, né? Por que tem gente que ainda investe pelo banco. Uma coisa legal da gente conversar também é como que é possível a gente superar isso então, né? Como é que a gente supera essa questão de investir pelo banco e começar a investir melhor, né? Eu diria que o primeiro passo para isso, para a gente conseguir de repente melhorar os nossos investimentos, se você é uma dessas pessoas que a gente está conversando aqui, que ainda investem pelo banco, que ainda mantém o dinheiro por lá, de repente ainda tem medo de dar um passo em direção a uma conta de investimentos em si, eu diria que talvez o primeiro passo para você seja realmente abrir conta numa corretora, tá? Uma vez que você abre uma conta específica para investimentos, né? Isso daí já é uma mudança de mindset grande por si só, né? Eu até falei no início agora há pouco que investir através do banco talvez fosse até um tema diferente que a gente deveria ter dado para essa live, né? De não investir através do banco é arriscado, investir através da corretora é arriscado, do banco é seguro e vice-versa. Talvez a gente deveria ter falado que investir de maneira convencional é arriscado, né? Porque que isso te afasta da independência financeira, né? Mas de qualquer forma, eu acho que um primeiro passo para começar a investir melhor, para vencer esse medo que eventualmente a gente pode ter de tirar os investimentos do banco, onde eles sempre estiveram, e ir para uma corretora, a primeira coisa que você pode fazer é abrir conta numa corretora, por incrível que pareça. Então essa é a sugestão que eu dou para você se você é uma pessoa que se identifica com o que eu estou falando aqui. Tá com os investimentos no banco e tem dúvidas ainda sobre como que funciona uma corretora, qual que é a solidez, qual que é a diferença para o banco, como que funciona, abre conta numa corretora e manda para lá uma parte muito pequena dos seus recursos. Você não é obrigado a mandar o seu patrimônio inteiro para lá, né? Tem muita gente que eu conheço, né, que eu já me relacionei no âmbito do mercado financeiro, que tem patrimônios muito grandes, né? De 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões, 10, 20 milhões. Eu conheço muita gente com um patrimônio muito grande, né? Mas essas pessoas, se você é uma pessoa que tem um patrimônio de 1 milhão de reais, por exemplo, você não é obrigado a abrir conta numa corretora e mandar necessariamente 1 milhão de reais para lá no dia seguinte. Se você quiser, você pode mandar 10 mil reais, fazer um investimento ou outro, começar a entender as opções que tem disponíveis na plataforma. E aí você vai pegando segurança e confiança sobre como que a corretora opera e qual que é a diferença dela para o banco e vai conseguindo aportar os seus recursos ao longo do tempo com mais segurança, tá? Até porque uma vez que você tem o seu patrimônio alocado numa carteira de investimentos, né, sua carteira já está montada, custa muito caro, né, é muito custoso você simplesmente desfazer essa carteira inteira, migrar os seus recursos para outra instituição e investir tudo de novo, né? É muito provável que você vai tomar uma paulada aí de taxas e impostos que geralmente você paga quando você fica gerando demais a sua carteira de investimentos, entendeu? Então, o primeiro passo que você tem que dar para poder vencer isso é abrir conta numa corretora, mas você não precisa mandar tudo de uma vez, tá? Mas mande algum dinheiro para lá. Logo em seguida que você abre conta, manda algum dinheiro para lá e começa a investir para ver como que você funciona e você vai começar a entender melhor, beleza? No meu caso, ó, já teve gente que me perguntou, só para vocês saberem, perdão, se eu já me senti assim em relação ao banco, né? Dessa forma toda que a gente está conversando aqui, de repente eu ter dúvidas quanto à segurança institucional do banco, se é um lugar sólido o suficiente para eu mandar o meu dinheiro para lá, meu dinheiro suado, né? Que eu ganho com o meu trabalho, eu trabalho por aquilo, então eu não quero perder de forma nenhuma. É sólido eu tirar meu dinheiro do banco, onde é um lugar seguro, igual muita gente acha, e mandar para uma corretora que é um lugar arriscado. E no meu caso eu nunca tive essas dúvidas, tá? No meu caso,
aconteceu até o contrário, porque eu comecei a acumular patrimônio quando eu era mais novo, alguns anos atrás, e com o tempo eu comecei a ficar incomodado, tá? De forma quase que automática, né? Ninguém me falou isso, mas eu comecei a ver que o meu dinheiro que estava na poupança me gerava um retorno que não era satisfatório, era um retorno ruim no fim das contas. E olha que naquela época, quando eu comecei a investir, ali sei lá, em 2013, que eu comecei a acumular mais dinheiro, a gente tinha juros muito altos aqui no país, né? Se eu não me engano, em 2013 os juros já estavam na casa de dois dígitos, de 10%, né? E a poupança então estava entregando um retorno relativamente alto, né? Um retorno muito maior do que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, né? Algumas vezes maior, inclusive. E eu já estava achando ruim, já começou a me incomodar ver o meu dinheiro rendendo pouco na poupança, pelo menos menos do que eu queria, e eu queria rentabilizar ele melhor, né? Então no meu caso foi diferente, porque eu nunca passei por essa dúvida sobre a segurança das corretoras, se valeria a pena começar a investir por lá ou não, porque eu já tive essa curiosidade, eu fui atrás das informações, eu fui pesquisar, fui estudar, e quando eu pego uma coisa para fazer, eu costumo me enfiar de cabeça naquilo, né? Isso é uma característica minha. Então, quando eu quis melhorar os meus investimentos, eu já fui na hora para a internet pesquisar como que funcionava e mandei bala direto, né? Não fiquei enrolando muito não, porque eu já vi que tinha coisa muito melhor lá na corretora do que tinha no banco, né? Do que eu estava encontrando até o momento, tá? Mas eu tenho plena consciência de que não é assim com todo mundo, né? Tem muita gente que não tem esse perfil de aprender sozinho, que precisa de alguém de confiança realmente para dar apoio, né? Para ajudar a dar esse passo, né? Quando eu era assessor de investimentos, eu atendi inúmeros clientes que tinham essa mística de que banco é um lugar onde o dinheiro está seguro e corretora é um lugar onde o dinheiro é arriscado, né? E mais do que isso, tinha muita gente ainda que pensava que você abrindo conta numa corretora, automaticamente você tem que fazer investimentos de alto risco. E não é verdade, né? Isso está longe de ser verdade. Para quem não sabe, o que é uma corretora de investimentos? Tá? O que é uma corretora onde você abre uma conta de investimentos? Basicamente, uma corretora é como se fosse, eu gosto de falar que é um mega shopping financeiro, vamos dizer assim. Ou então um supermercado, né? Eu não sei de qual cidade você é, mas aqui em Brasília, aqui perto de onde eu moro, tem um supermercado grande ali chamado Extra, né? É um hipermercado. O que é um hipermercado? É uma instituição que fornece um espaço físico com prateleiras e lá nessas prateleiras tem produtos de várias marcas diferentes, né? De inúmeras marcas diferentes no caso do Extra, que é um mercado gigantesco mesmo. A corretora funciona mais ou menos dessa forma, tá? O trabalho da corretora, eu até brinco que a corretora não é uma instituição de investimentos, é uma empresa de tecnologia, mas o trabalho de corretora é fornecer a estrutura do mercado, né? É fornecer o espaço físico do mercado e as prateleiras. Só que lá nas prateleiras vão ter produtos de várias marcas, tá? Então, basicamente, o trabalho da corretora, de fato, é tecnologia. É fornecer uma plataforma de investimentos com opções de investimentos para o investidor. Só que nessa plataforma vão ter produtos de várias marcas. E não necessariamente são produtos só de renda variável, né? Não é só a bolsa de valores. Corretora não é um lugar só para você investir na bolsa, né? É um lugar onde você encontra investimentos com todos os perfis possíveis. E se você for, por exemplo, na aba de renda fixa da sua corretora, seja ela qual for, você vai ver que lá na aba de renda fixa tem CDB, tem LCI, tem LCA, de vários bancos diferentes, né? Na que eu uso, por exemplo, tem do Banco Fator, do Banco Paine, do Banco Indusval, tem do Banco Santander, tem CDB da Caixa lá na corretora que eu uso. Então, basicamente, a corretora é como se fosse um shopping financeiro, onde tem produtos de investimentos de várias marcas diferentes. Vários dos bancos médios e grandes do Brasil, que você com certeza conhece, eles pagam as corretoras para o produto deles poder estar expostos lá para os investidores poderem aplicar os recursos deles, tá bom? Mas isso que a gente tem, que muita gente tem na cabeça de que banco é seguro e corretora é arriscado por essência, isso não passa de um grande mito que a gente está aqui para difundir essa informação e mostrar para as pessoas que as coisas não são bem assim, tá? Beleza? Então no meu caso eu realmente não cheguei a passar por isso, por essa dúvida, por essa dor toda de pensar se, poxa, será que corretor é seguro e tudo mais. Já fui direto, comecei a investir e o crescimento da rentabilidade dos meus investimentos foi exponencial na época, né? Beleza? Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que eu ajudei muita gente, né? Quando eu era assessor de investimentos, eu ajudei inúmeras pessoas que eram clientes meus, que eu acompanhei, que eu atendia na instituição que eu trabalhava, a darem esse passo de sair do banco e começar a investir através da corretora. Não, foi muita gente mesmo, que eu pegava com patrimônios, às vezes, multimilionários, investidos no banco, o cara com 40, 50 anos, lá com milhões de reais investidos no banco, rendendo abaixo do CDI, né? Pô, isso dá até dó, né, de pensar que ao longo desses anos, com um volume de recursos tão grande, o patrimônio dele poderia ter se multiplicado por várias e várias vezes e não se multiplicou simplesmente porque ele não foi atrás de informação ou porque acreditou em informações erradas que foram passadas para eles, enfim, não importa. O fato é que eu já ajudei muita gente a dar esse passo, de tirar os investimentos de
de aplicações bancárias convencionais, que como a gente falou no início, às vezes estão aplicadas com rentabilidade muito baixa e com taxas muito altas, e partir para investimentos que às vezes são um pouquinho mais complexos realmente de entender, mas que têm a mesma segurança, tem o mesmo perfil de riscos e que oferecem uma rentabilidade bastante superior ao que a gente costuma ver nos bancos, tá? Isso aqui são alguns dos clientes que eu atendia, tá? Tem outros que eu atendi que nem chegaram a ser clientes meus porque a gente explicava tudo o que acontecia e nem com reza braba o cara queria entender, queria tirar o dinheiro do banco. Para ele é banco, o dinheiro está seguro no banco mesmo e acabou, não adianta argumentar. Mas tem muita gente que eu consegui de fato ajudar a dar esse passo e que melhorou exponencialmente a rentabilidade dos investimentos mais tarde, tá? Para a gente começar a partir para o final então, um jeito errado, o que seria um jeito errado da gente poder superar esse obstáculo que a gente está conversando aqui? Né? O que seria um jeito errado de você, de repente, dar esse passo de sair de aplicações mais convencionais, mais tradicionais nos bancos e melhorar os seus investimentos dessa forma que a gente está conversando aqui hoje, tá? Um dos jeitos de você fazer isso da forma errada seria você abrir uma conta numa corretora, tirar os seus investimentos, ou pelo menos uma parte deles do banco, e mandar para uma conta específica para investimentos, né? Isso daí geralmente representa, como eu falei, um grande salto de sentimento para o investidor, de você dar esse passo de sair do banco, tá? Lembrando que eu já falei hoje e repito, que investir através do banco, por essência, não é um investimento, não é uma opção ruim, tá? No banco tem opções de investimentos boas, e você consegue, inclusive, utilizar a própria plataforma do banco para investir na bolsa, para buscar opções de investimentos melhores, tá? O que é ruim é você ficar acomodado em aplicações convencionais. Então, o simples ato de você sair do banco e abrir uma conta de investimentos numa corretora, isso geralmente já representa um grande salto de investimento para o investidor, um grande salto de sentimento para o investidor e até de comprometimento pessoal também. Tá? A gente vê que é nessas horas, quando o investidor opta por dar esse passo, que ele começa a se comprometer e aí começa a acumular patrimônio e construir a liberdade financeira dele passo a passo. Tá? Mas um jeito errado de você fazer isso, então, seria você tirar o seu dinheiro do banco, abrir uma conta numa corretora, mandar o seu dinheiro para lá e começar a investir sem estratégia e sem qualificação. Tá? Eu vejo muita gente investindo, abre uma conta numa corretora, começa a investir por lá, vai para a bolsa, por exemplo, começa a buscar opções de investimentos melhores, né, com rentabilidades superiores, mas faz isso primeiro sem estratégia, não tem uma carteira de investimentos bem definidas, não descorrelaciona os ativos, né, não busca ativos que cada um tem um papel específico dentro da carteira de investimentos e que eles trabalhem de forma integrada para fazer o seu patrimônio sempre estar crescendo com uma boa relação risco-retorno, né? E também faz isso sem qualificação, né? Muita gente vai para a bolsa investindo em ações de forma aleatória, sem saber muito bem o que a empresa faz, qual que é o business da empresa, como que ela ganha dinheiro, se ela entregou resultados consistentes ao longo do tempo, se ela vem crescendo os lucros ao longo do tempo. Então, isso seria uma maneira errada de você fazer isso, que pode ser inclusive mais arriscado do que você deixar seu dinheiro lá no banco mesmo, perdendo para o CDI e para a inflação. Tá? Investir sem qualificação talvez seja mais arriscado do que você deixar o seu dinheiro no banco mesmo e não fazer nada com ele. Então toma muito cuidado com isso, porque se você não tiver uma estratégia de investimentos bem definida, uma carteira de investimentos montada antes de você começar a investir, é muito provável que você vai perder dinheiro em algum momento, preocupado, desesperado, tomando decisões ruins, vendendo na baixa do mercado. Tá? Uma outra coisa que pode ser um jeito errado de você superar esse obstáculo, é você investir com a estratégia errada, tá? Buscando ganhos rápidos, com foco no curto prazo e tudo mais, né? Isso daí é bastante complicado também, porque muita gente, poxa, vamos supor que você senta com um assessor de investimentos, eu conheço vários que são muito bons, muito competentes, inclusive, o assessor te mostra que realmente existem opções muito melhores do que as aplicações que você está acostumado a ver na plataforma bancária, né? E aí você, beleza, vou sair do banco então, vou abrir uma conta de investimentos, vou começar a investir e tudo mais. Só que aí você parte para estratégias como day trade, como você operar opções, como alocar uma parte grande do seu patrimônio em criptomoedas, por exemplo, que são ativos com extrema volatilidade, né? E isso daí acaba comprometendo o seu patrimônio em algum momento também, tá? Então essa seria, a priori, mais uma forma errada de você superar esse obstáculo de estar com seus investimentos no banco e não saber como fazer para tirar eles de lá e começar a buscar opções melhores, tá? Se você sai do banco, vai para uma corretora e começa a investir, beleza, isso já é um grande salto de sentimento e de comprometimento para o investidor. Mas se você faz isso com a estratégia errada, buscando ganhos rápidos de curto prazo e não focando em ganhos consistentes que vão resolver a sua vida de vez, isso também pode ser mais perigoso ainda do que você deixar o seu dinheiro no banco parado lá como ele estava mesmo, beleza? Deixa eu ver algumas coisas que vocês falaram aqui,
que eu pulei algumas perguntas. O Pedro perguntou se já conseguiu a liberdade financeira. Não, ainda não, estou caminhando para isso. Já já eu chego lá. Qual ação você indica para estudar? Pergunta muito genérica, né? Não tem como eu indicar nenhuma ação especificamente, eu preciso saber primeiro o que você está procurando. Aí eu posso falar algumas que eu gosto, tá? E o Rogério comentou que no início de 2020 isso aconteceu muito. Exatamente, eu imagino que seja da parte que eu estava falando de investir sem qualificação, né? Da gente vir para a bolsa e vem a crise, a gente não sabe muito bem o que pode esperar dos ativos, a gente não tem uma tese de investimentos formada, a gente não sabe se aquele ativo que já caiu 30, 40, 50% ainda pode cair mais, né? A gente acaba perdendo mais dinheiro. Então muita gente acaba fazendo negócios ruins, em momentos ruins, né? E vendendo na baixa por simples falta de qualificação, por falta de entendimento e de preparação sobre como o mercado funciona, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, tá bom? E agora que eu falei o jeito errado, então pra gente finalizar, qual que seria o jeito certo da gente resolver isso? Aí entra o que eu falei agora há pouco, né? Que o jeito certo é basicamente você se qualificar para investir o seu próprio dinheiro. Não tem muito mistério aqui, né? É até uma coisa que eu comentei hoje mais cedo numa resposta que eu teve numa pergunta que me fizeram nos stories. Você investindo seguindo dicas, seguindo recomendações, seja de quem for, seja do gerente do banco, seja do seu amigo, do seu parente ou do youtuber que você gosta. Se você investe, ou até de relatórios de carteiras recomendadas, né, de casas de análise, se você investe seguindo qualquer recomendação de investimentos que seja, você está fadado a tomar decisões ruins e perder dinheiro em algum momento. Exatamente por causa do que eu comentei agora há pouco e que o Rogério falou que aconteceu mesmo no ano passado e realmente aconteceu, né? Eu vi isso na prática. Na primeira crise que chegar, que você vê aquele ativo que você investiu por recomendação de alguém caindo, perdendo valor, você vendo seu patrimônio sendo dilapidado ali, de repente 30, 40, 50% em poucos dias, e você não tiver uma tese de investimentos concreta, não tiver uma tese de investimentos bem formada, não souber do que se trata aquele ativo, o que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro, qual que é a solidez financeira dela naquele momento, você vai se desesperar e vai perder dinheiro, tá? Eu não estou falando isso da minha cabeça, estou falando porque eu já vi isso acontecer tantas vezes que eu não consigo nem descrever, beleza? Então a única chance que você tem, o jeito certo de você dar esse passo, de sair do banco e começar a melhorar os seus investimentos, é realmente estudando, indo atrás, se interessando, tirando tempo para isso, se qualificando para tomar suas próprias decisões de investimentos. Por quê? Porque só você sabe o que é melhor para você. Qualquer recomendação que você receber de um terceiro, ela não vai ser feita para você. Ela vai ser feita, de repente, para uma massa de pessoas que, claro, aquela recomendação não vai fazer sentido para todas elas. Talvez até faça para algumas, né? Mas pode ser que para você não. De repente, você é um investidor com um perfil mais conservador, você quer um investimento mais para ter tranquilidade do que para ter rentabilidades astronômicas, se expondo a alto risco, né? E aí você investe numa Oi, num IRB, numa Cogna da vida por recomendação de alguém, porque seu cunhado falou que ia ser a próxima empresa a dobrar, triplicar, quadruplicar de preço, você vai lá empolgado, daqui a pouco a empresa perde metade do valor de mercado dela de novo e você fica triste, desesperado, às vezes ainda fica chateado com o cunhado, né? Mas a culpa não é dele, a culpa é sua que investiu sem ter a qualificação necessária ainda e sem saber do que se trata aquele investimento. Então, se qualifique, jamais invista por recomendação, tá? Você se qualificando, você consegue investir o seu dinheiro com tranquilidade depois de dar esse passo de sair do banco, tá? E em segundo lugar, o que você precisa para poder dar esse passo com tranquilidade, fazer isso tudo com segurança, é ter uma estratégia clara de investimentos, né? E isso é a primeira coisa que a gente faz quando pensa em investir o nosso dinheiro, pessoal. Não tem como você subir uma casa, você tirar uma casa do chão e construir ela todinha sem você ter primeiro um projeto pronto, não é? Não tem como você sair da sua cidade e ir até São Paulo sem você ter um mapa do caminho, ou então pelo menos ter placas que você sabe que pode contar naquela direção. Hoje em dia a gente usa a tecnologia, a gente usa o GPS mesmo, né? Mas não tem como você ir de um ponto até um outro que você nunca foi antes sem você ter um mapa. Concorda comigo? É exatamente assim que funciona também com os nossos investimentos. É impossível você pegar um dinheiro que você tem hoje e começar a investir ele com o objetivo de ter rentabilidade ou de melhorar os investimentos que você tem hoje, sem que você tenha um plano traçado para isso. E um plano, quando a gente fala de investimentos, é simplesmente uma estratégia de investimentos clara, uma carteira de investimentos, né? Então você precisa, em primeiro lugar, antes de começar a colocar isso em prática, tirar o dinheiro do banco e investir melhor através de uma corretora, de uma conta de investimentos, você precisa saber o que a gente precisa saber em termos de montagem de carteira, que é basicamente qual que é o seu perfil de investidor, qual a alocação macro da sua carteira, né? Quanto que você vai ter em renda fixa, quanto que você vai ter em renda variável, dentro de cada uma dessas classes, quanto que você vai ter em cada um dos tipos de ativos que existem, né? Quanto em títulos públicos, quanto ações, quanto em fundos imobiliários, quanto em investimentos no exterior. E a partir daí a gente passa
para a análise de cada um desses ativos. Aí entra um outro pré-requisito que você tem que ter, que você tem que saber analisar os ativos, né? Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, que você precisa se qualificar para fazer isso da forma correta, mas que é totalmente possível, né? E eu sou a prova viva disso. Eu sou uma pessoa comum, que até pouco tempo atrás não sabia nada de investimentos, eu não sabia nem por onde começar, e que hoje invisto tranquilo, invisto com total segurança, faço minhas próprias análises dos investimentos que eu pretendo fazer, sejam ações, sejam fundos imobiliários, e na minha opinião faço análises de muita qualidade, modéstia à parte, tá? E invisto meu dinheiro sem ter dúvidas, né? Eu tenho absoluta certeza sempre de onde e quando eu tenho que investir meu dinheiro, porque eu me qualifiquei tanto para fazer as minhas próprias análises, para conseguir analisar os meus próprios ativos, quanto eu tenho a minha estratégia de investimentos muito clara, muito bem montada. Então eu nem perco muito tempo com os meus investimentos mais, né? Todo mês, quando o dinheiro bate na conta, a parte que eu vou poupar, eu já sei exatamente aonde e quando eu tenho que investir ela e para qual tipo de ativo que eu tenho que direcionar ela. Então é isso que a gente tem que buscar nos nossos investimentos, né? Automatizar ao máximo a nossa carteira, mas com muita qualidade, com capacidade de análise, e só esperar o tempo passar para a gente poder ter uma renda passiva gigantesca, viver da renda dos nossos investimentos e conseguir fazer o que a gente quiser com o nosso tempo, beleza? E para a gente finalizar então, um primeiro passo que a gente pode dar já imediatamente para quem quiser fazer isso tudo que a gente está conversando aqui, um passo imediato que você pode dar é basicamente abrir conta numa corretora, mandar dinheiro para lá e investir. É o que a gente já falou agora há pouco, não tem muito mistério. Então, se você ainda está em dúvidas, espero que esse conteúdo tenha contribuído para você ver que não tem isso de que banco é um lugar seguro, que lá o meu dinheiro está garantido e que na corretora é um lugar arriscado para eu investir, tá? A corretora é tão segura quanto o banco e seja em um ou em outro você tem exatamente os mesmos problemas que podem acontecer. O risco que a gente tem nos investimentos na corretora é o mesmo que a gente tem no banco. E a solidez institucional que a gente tem no banco é exatamente a mesma que a gente tem numa corretora, tá? A gente pega corretoras aqui no Brasil, por exemplo, como a XP Investimentos, né, até falando nomes aqui, mas a XP hoje tem um valor de mercado que é muito maior do que alguns dos 5 maiores bancos do Brasil, né, que a gente conhece tão bem, que são Santander, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, tá? Eu não vou saber exatamente quais, mas a XP já tem um valor de mercado maior do que alguns deles, né? Ou seja, em tese, é uma instituição mais segura do que alguns deles, mas a gente fica com essa mística na nossa cabeça de que, poxa, a corretora é arriscado porque a gente realmente não conhece, né? É uma coisa que é um tipo de instituição que é mais recente do que um banco na humanidade como um todo, né? Um banco é uma estrutura muito clássica que já existe há séculos, né? As corretoras não. Beleza? Mas então eu espero que você tenha conseguido absorver essas informações que a gente passou aqui hoje e que você dê esse primeiro passo imediatamente, tá? De pegar, de abrir conta numa corretora, pegar uma parte dos seus recursos que seja, mandar para lá e começar a investir. Que aí você vai ver como é simples e o mundo novo que vai se abrir de opções que você tem para investir o seu dinheiro. Beleza? Prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado demais pela sua presença, pela audiência aqui. Grande abraço, bom restinho de noite para todo mundo e até a próxima!